Olá, estamos de volta com o vídeo 2 da aula 2 do curso de Bacharel em Teologia, da matéria Introdução ao Estudo da Teologia. Continuando aqui a falar sobre as objeções acerca da própria revelação, críticas da filosofia, do existencialismo, a própria teologia e a própria revelação especial de Deus, que é a Sagrada Escritura. A lista aqui não é tão grande, mas os principais estão contidos aqui na nossa aula. Immanuel Kant, já falamos sobre ele, e outros. Agora, Auguste Comte, o pai do positivismo, afirmava que o homem não pode conhecer senão os fenômenos físicos. Quer dizer, um subscreve o outro ou ratifica o outro. Então o homem não pode conhecer senão os fenômenos físicos e suas leis. E sabe que o Auguste Comte, o pai do positivismo, ele dividiu a história do pensamento humano em 3 estágios. O primeiro, que é o mais rudimentar, é o teológico, que é das ficções. Para ele, teologia era ficção. O segundo estágio é o metafísico, ou abstrato. E o terceiro, o estágio mais adiantado, que é o científico, ou o positivo. Científico e positivo, a mesma coisa, que é o estado mais adiantado, mais elevado. Estes e outros não negavam a existência de Deus, mas afirmavam a impossibilidade do homem conhecer a Deus. E aí vem uma resposta a essas objeções, pelo menos por enquanto. Em resposta a tudo isso, sejam os fenômenos físicos ou mentais, estão sempre conjugados com alguma substância por trás deles. E que, conhecendo os fenômenos, também conhecemos a substância deles. A ciência conhece tempo, espaço, causa, direito, realidades que não são fenômenos. Ela própria reconhece a ciência. Mas se há objetos de conhecimentos que não são fenômenos, o fato de que Deus não é fenômeno não pode ser impedido de poder conhecê-lo. Portanto, o contra-argumento da teologia é que é plenamente possível a mente humana conhecer Deus. Olha uma outra objeção, que é a segunda. Só podemos conhecer aquilo que tem analogia com a nossa própria natureza ou experiência. O homem só conhece por analogia, isto é, por aquilo que faz parte da nossa existência. A verdade é que nós conhecemos não só por analogia, por comparações, mas aprendemos muitas coisas também por contraste. Esse pensamento é também agnóstico, de conhecer só por analogia, mas ainda assim podemos conhecer a Deus, uma vez que o ser humano foi feito à sua imagem, havendo analogias entre o divino e nós mesmos, através dos atributos. Terceira objeção: só conhecemos aquilo do qual podemos formar uma imagem mental. Só conhecemos as coisas não como elas são em si mesmas, mas da forma em que se relacionam com os nossos sentidos e faculdades. É o que diz a objeção. Agora, essa objeção, ela faz uma confusão entre formação de imagem mental e conceito. O conceito não é uma imagem mental. Uma imagem mental, eu penso aqui uma garrafa de água. Eu penso a garrafa de água, com água dentro.
por analogia, eu estou vendo aqui, a ideia que tem de uma garrafa de água aqui. Mas o conceito é aquilo que está escrito na revelação. Deus é amor. Está escrito na revelação. Aquele que crê em mim, disse Jesus, ainda que morra, viverá. Então, o conceito não é uma imagem mental, mas sim a percepção. Então, verificamos que até onde o nosso conhecimento real das coisas é possível, ele corresponde à realidade objetiva. Podemos conhecer a Deus, embora não possamos fazer dele uma imagem mental adequada. 4ª objeção. Só podemos conhecer o que se pode apreender no seu todo. Deus é infinito, logo não podemos conhecê-lo, que diz a objeção. Não se pode ter dele um conhecimento total. A objeção confunde o conhecimento parcial com o conhecimento de uma parte. Nós, por exemplo, conhecemos o universo em parte. Nosso conhecimento dele, portanto, é parcial, mas não o conhecemos no seu todo. Isso não significa que não conhecemos nada do universo, por ser parcial essa cognição. Na realidade, não conhecemos nada na sua plenitude. Deus não é composto de partes. Logo, podemos perfeitamente ter um conhecimento parcial dele. E este conhecimento é real e adequado às leis da própria ciência. 5ª objeção. A 5ª objeção diz que conhecer é limitar. O absoluto como ilimitado e o infinito como indefinido não pode ser conhecido, pois não pode ser limitado. A objeção diz que definir Deus é negá-lo. Ora, meu querido amigo, querido aluno, Deus é absoluto, não como existindo em nenhuma relação, mas como existindo em nenhum necessário relacionamento. Deus é infinito não como excluindo toda a coexistência com o finito, mas como sendo a base do finito. Deus é atualmente limitado. Atenção para não pensar que é alguma coisa estranha. Deus é atualmente limitado pela imutabilidade de seus próprios atributos e distinções pessoais. A limitação não é pecado, a limitação não é um erro. Deus se limitou a vir ao nosso encontro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a limitação é um pensamento interessante, porque isso mostra que eu sou limitado, você é limitado. Por quê? Não conhecemos tudo. E outra coisa, quando se diz que Deus se limitou pela sua autoescolha nas relações com o universo que ele criou e com a humanidade na pessoa de Jesus Cristo, mostra 3 ou mais coisas, pelo menos 3 aqui. A perfeição divina envolve sua limitação, personalidade, trindade, justiça. Segundo, a revelação envolve a sua autolimitação no decreto, na criação, na preservação, no governo, na educação do mundo. Terceiro, a redenção envolve sua infinita autolimitação na pessoa e na obra de Cristo. Deus, portanto, é limitado e definido em tal sentido, tornando possível o conhecimento dele. E ainda bem que ele se limitou e se revelou, vindo até nós pelas obras da criação, pela sua palavra, por Jesus Cristo, o Deus homem. Então, isto é maravilhoso. Continuando aqui ainda sobre as objeções.
A sexta objeção diz: conhecemos não como as coisas são em si mesmas objetivamente, mas na forma como se relacionam com os nossos sentidos e faculdades. É quase tudo a mesma coisa. O objeto com que entramos em contato mental não é diferente daquilo que geralmente ele é. As leis do nosso conhecimento correspondem exatamente à natureza das coisas. Assim, o que conhecemos corresponde à realidade do objeto. As leis do nosso pensamento são leis do pensamento de Deus. E que os resultados do pensamento, normalmente, conduzido com respeito a Deus, correspondem à realidade objetiva. Portanto, essa sexta objeção também cai por terra, como as outras caíram. A ciência afirma que tem que existir algum meio de comunicação pelo qual o objeto possa ser colocado em contato com a mente humana. E a teologia afirma que a revelação é esse meio. Mas eles também, os filósofos, cientistas, eles sempre levantam objeções. E vamos ver no próximo vídeo as novas, outras objeções com relação à crítica ou as críticas da filosofia e da ciência à religião, à própria teologia. Daqui a pouco nós nos encontraremos no terceiro vídeo.